Olá! No vídeo de hoje falaremos um pouco a respeito da questão da utilização de projetos no ambiente da educação infantil. Eu sou a professora Michele e esse vídeo é produzido em parceria com o ênfase educacional. Para começarmos falando sobre a questão de projetos, é bom pensar um pouco, contextualizar como nós compreendemos, que visão nós temos da criança com a qual nós estamos atuando. Para isso, eu trouxe um trecho da Giroto que diz o seguinte, que nós compreendemos a criança enquanto um ser social, cultural e psicológico, situado história e geograficamente, em pleno processo de aprendizagem e desenvolvimento, de suas possibilidades socioafetivas, bem como, e desde já, exercendo seus direitos e deveres como cidadão. É esta maneira de concebê-la que determina o nosso entendimento de seus desejos, interesses e necessidades. O enfoque que eu quero dar nessa citação é o seguinte: a criança é um ser em desenvolvimento, mas que possui seus interesses, possui as suas necessidades e, a partir disso, ela é um ser em constante desenvolvimento e aprendizado. Tendo essa base, esse entendimento da criança enquanto esse ser ativo, esse ser situado historicamente, nós temos que pensar que a forma de trabalhar com essa criança tem que ser pautada, baseada nesta concepção. Pensando nisso, tem sido utilizado frequentemente, ultimamente, a metodologia de projetos para o trabalho da educação infantil. E essa metodologia de projetos é o que acaba condizendo com essa concepção de criança. Por quê? Porque quando nós falamos em projeto na educação infantil, nós estamos pensando na criança enquanto um ser ativo, já pensando um pouco que modifica um pouco a função desse professor, de como ele vai levar a situação, os saberes para essa criança e como essa criança vai se apropriar disso. Nós temos que, para as crianças, elas serão seres ativos. O que isso significa? É ela que vai questionar, ela que vai propor, ela que vai opinar sobre aquilo que ela tem vontade de aprender, sobre aquilo que ela já sabe, contextualizar aquilo que ela já conhece da sua forma, no seu senso comum. E ela vai participar também da organização do que ela pode fazer para chegar ao determinado conhecimento, a partir daquilo que elas decidiram conhecer. A criança é um ser que tem muitas vontades e interesses. A gente não pode ignorar isso, pensando que eu vou impor aquilo que eu quero ensinar. A partir dessa metodologia de projetos, não. Nós vamos ouvir essa criança, dar ouvido, dar voz a elas, para que elas expressem os seus interesses. E para isso, a gente precisa ter um professor atento a isso. E que vá fazer o que nesse caso? Mediar todas essas relações, esses questionamentos, instigar mais essa criança para que ela demonstre os seus interesses e aí, a partir desses interesses dela, qual é o que ele deve fazer? Pensar em tudo isso, pensando em todos os componentes curriculares, os saberes inseridos no currículo, que ele deverá passar para essa criança que ela deve ensinar e organizar isso em forma de objetivo, pensando no que ela gostaria de aprender, fazer essa articulação. Esse professor vai ser um mediador dessa criança e articular o interesse dela com aquilo que ele realmente tem que ensinar e organizar então esse projeto. Então a gente percebe que a criança é um ser ativo e o professor está enquanto mediador dessa proposta. Ele vai organizar como vai ser desenvolvido esse projeto, o que eles precisarão fazer, organizar os materiais mais adequados e mediar todas as situações de experiência que essa criança vai vivenciar. A gente percebe que essa metodologia de projetos tem sido muito utilizada, porque ultimamente a gente tem visto o quanto esses serizinhos, quanto esses seres humanos, essas crianças, têm interesse em aprender coisas novas. E o quanto elas podem contribuir na construção do seu conhecimento, e o quanto ela vai ser ativa em tudo isso, né? Então, cabe ao professor ser atento e ser o mediador de todas essas relações. Para isso, a gente tem que pensar que, ao participar ativamente de todas as etapas do projeto, mobilizado por algo que deseja, o que acontece com isso? As experiências de aprendizagem dessa criança passam a ser mais significativas. Por quê? Elas estão movidas por aquilo que elas querem aprender. Elas não estão fazendo algo que o professor propôs sem saber o conhecimento que ela tem, se realmente ela se interessa por isso, não. Esse conhecimento, esse projeto, ele vai estar focado no seu interesse. É lógico que pensando nos saberes que devem ser ensinados, fazendo essa articulação, mas o foco dele está no interesse da criança. Então a aprendizagem passa a ser mais significativa e ter mais sentido para elas e para nós enquanto professor ao ensinar.
Bom, gente, hoje ficamos por aqui. Acompanhe a nossa fanpage ênfase educacional no Facebook e a nossa série de vídeos Descomplica Professor no YouTube. Se tiver ideias de outros vídeos, de outras dicas que vocês acham que seria bacana para passar nos vídeos, é só postar nos comentários que a gente vai pensar com carinho nas próximas edições. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br